O povo de Deus no 7º século a.C. estava enfrentando um momento crítico em sua experiência religiosa. Ela é descrita de maneira bastante vivida em Isaías capítulo 1. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Isaías capítulo 1, verso 4. Por isso, o Senhor lhes perguntou: de que me serves a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Isaías capítulo 1, verso 11. Não faz sentido se aproximar de Deus e adorá-lo sob a máscara da formalidade. Assim, o Senhor fala ao povo por meio do seu profeta, que registra as palavras nestes versos poéticos. Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. Isaías capítulo 1, verso 13. Será que esses versos estão dizendo que o Senhor era contra o sistema de sacrifício conforme ordenado por meio de Moisés à comunidade israelita? Claro que não. Deus estava se opondo à reunião superficial, cheia de aparência, mas que não tinha o verdadeiro temor do Senhor. No tempo de Isaías, o povo de Israel, o próprio povo de Deus, vivia uma coerência religiosa. Mantinha formalidade em termos de rituais e liturgia, mas não viviam em harmonia com os princípios bíblicos que lhes havia sido ensinado e que tantas vezes eram repetidos entre eles. A adoração, incluindo todos os seus elementos, não tem sentido sem obediência. Deus não era contra a celebração adequada de culto. Sua indignação era uma resposta ao pesado formalismo que caracterizava a adoração do povo. Marcos, em alusão a Isaías, segue o texto da Septuaginta, uma tradução grega da Bíblia hebraica. Como seu principal público era composto pelo povo gentil, a versão grega seria mais familiar para eles. O evangelista, seguindo a Septuaginta, refere-se ao tema da adoração vã, em ênfase no conceito dos preceitos humanos. Há exemplos, vemos Marcos no capítulo 7, versos 6 e 7, citando Isaías, onde diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. A passagem apresenta um contexto para a narrativa de Marcos 7. A narrativa destaca um confronto entre os fariseus e os escribas. O tema discutido dizia respeito à lavagem das mãos. Marcos fornece detalhes narrativos nesse sentido. Os fariseus e todos os judeus observavam a tradição dos anciãos. Não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Marcos capítulo 7, verso 3. Parece que as instruções sobre a lavagem minuciosa das mãos que o Antigo Testamento apresenta aos sacerdotes que estiverem a serviço do santuário foram compostas pelos anciões a todo o povo, o qual foi obrigado a respeitar essa tradição. No entanto, Jesus condenou essa imposição feita ao povo. Por isso, ele chamou de hipócritas os fariseus e os escribas. Marcos capítulo 7, verso 6. Contudo, a narrativa de Marcos mostra que Jesus vai além de simplesmente rejeitar uma tradição humana. Ele repreendeu os mestres de Israel com a acusação de que aquelas tradições acabaram ofuscando a palavra escrita de Deus. Jesus repreendeu os mestres religiosos porque rejeitaram o mandamento de Deus. Eles guardavam a tradição humana. Marcos capítulo 7, verso 8. Então foi além. Vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Marcos capítulo 7, verso 9. Em Marcos capítulo 7, verso 13, Jesus lamentou essa prática equivocada que era resultado direto do trabalho dos mestres de Israel. Assim, lançou contra eles esta acusação:
invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho. Em resumo, tanto na época de Isaías, no 7º século a.C., quanto na época de Marcos, no 1º século depois de Cristo, a adoração do povo de Deus era vã devido à ênfase errada e à atitude hipócritas do coração. Em certo sentido, os fariseus e os escribas eram responsáveis por essa condição, porque, como líderes, usavam a considerável influência que tinha sobre o povo para colocar as tradições humanas acima da revelação divina, e com isso elevar as regras humanas acima dos mandamentos de Deus. Nessa ocasião, Cristo estava convidando o seu povo a retornar às Escrituras e ao caminho da justiça e misericórdia que elas apresentam. Ele também proclamou uma espiritualidade que transcende a mera religiosidade externa e formal. Todo cristão deve ser livre para servir a Deus, sob as diretrizes estritas, mas algumas vezes amplas, da palavra de Deus, e não das restrições e tradições humanas. Como saberemos o que vem do homem e o que vem de Deus? Estudando a Bíblia. A Bíblia é um livro que não se destina a uma mera leitura. É um livro para ser estudado, para que possa ser aplicado em nossas vidas. Do contrário, é como engolir a comida sem mastigar e depois colocá-la para fora novamente. Não se ganha valor nutricional assim. Se não haver um esforço em estudar a palavra de Deus, abrem-se brechas para seguir leis ditadas pelo homem. Você pode até ignorá-la, mas o fará para seu próprio sofrimento. Não se consegue enfatizar de forma suficiente o quanto a Bíblia é importante em nossas vidas. Estudar a Bíblia pode ser comparado a procurar por ouro. Se você fizer pouco esforço e simplesmente procurar entre as pedras do rio, você apenas encontrará pó de ouro. Mas quanto mais você se esforçar para cavar o ouro, mais recompensa obterá por seus esforços. Que Deus os abençoe e até a próxima.